gente, meu nome é Kathleen e eu tô aqui pra falar sobre o 8º episódio da segunda temporada de Invasão, a série do Apple TV Plus que está sendo lançada semanalmente. Se você é novo por aqui, toda semana sai um novo vídeo sobre o novo episódio de Invasão e todos os vídeos estão em uma playlist aqui nos cards que você pode conferir também. Esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu o novo episódio, assiste lá pra depois você vir aqui ver esse vídeo. E se você gostar do vídeo em qualquer momento, deixa o seu like porque me ajuda muito e considere se inscrever aqui no canal, porque além dos vídeos sobre invasão, eu também trago vários conteúdos bacanas ao longo da semana. Bom, então bora falar sobre o 8º episódio da segunda temporada. E agora estamos oficialmente no final da temporada, o que é muito bom porque os episódios começam a ganhar um ritmo melhor e serem mais interessantes do que os episódios do meio ali da temporada que ficaram meio perdidos, né, que não foram muito bons nessa segunda temporada. E hoje nós não tivemos o núcleo da Anisha, que eu acho que não fez muita falta aí pra muita gente porque é um núcleo que tava vindo mais fraquinho mesmo, e os núcleos da Mitsuki, do Casper e do Trevante seguram esse episódio e trazem um episódio interessante. Eu gostei do episódio. Claro que ele tem alguns pontos negativos que a gente precisa comentar, mas no geral eu achei que foi um bom episódio, talvez o melhor já há muito tempo. E vamos começar pelo ponto mais fraco do episódio, mas que deveria ser o ponto mais forte, que é o núcleo do Trevante. Ele invadiu ali a base militar e ele estava prestes a entrar naquele silo subterrâneo, né, aquele túnel, aquele buraco ali que com certeza tem alguma coisa a ver com os aliens, e a gente no último episódio ficou super curioso pra saber o que tinha lá dentro. Bom, gente, toda essa expectativa acaba na hora que o Trevante é pego pelos militares sem nem ter conseguido dar uma espiadinha lá dentro pra ver o que tinha ali. Então assim, eu achei isso mega frustrante. Faz sentido, já que lá era uma base com uma segurança super alta e algo super confidencial? Até faz sentido, mas eu achei muito chato porque foi construído todo um suspense em cima daquilo no final do último episódio e nada aconteceu, né? E depois o Trevante vai ser levado pra uma cela ali mesmo na base militar. E, gente, não parece que a gente já viu isso? É porque o Trevante tá vivendo um loop, ele sempre é pego, ele tenta fazer alguma coisa e é pego, e ele sempre acaba em uma cela. E parece que tem sido assim desde que ele se separou da Jamila e do Casper lá na primeira temporada. Então o arco dele tem sido bem desinteressante. Mas o que vai salvar o arco dele aqui, né, pelo menos uma coisa boa que ele trouxe nesse episódio, foi que ele descobriu que as pessoas que desapareceram lá naquela cidade, que é o marco zero da invasão, na verdade elas têm sido mantidas pelos militares. Então isso confirma a minha teoria, que eu já falei em outros vídeos, de que essas pessoas realmente não morreram. É claro que a gente não sabe se estão todas ali, mas tinha várias pessoas ali que pareciam estar naquele mesmo estado dos cientistas lá no laboratório da Mitsuki, né, então eles estão meio vegetativos, assim, né, meio inconscientes, mas mantidos pelos militares. E um dos guardas vai falar que essas pessoas foram realmente pegas pelos aliens, mas que eles conseguiram resgatá-las. Agora, como isso aconteceu, onde e quando, isso não foi revelado ainda. E assim, gente, interessante pensar, né, que os militares, ao invés de avisarem as famílias, devolverem as pessoas às suas famílias, né, deixar que as pessoas deixem de pensar que essas pessoas morreram e cuidem de volta dos seus familiares perdidos, não, eles estão mantendo a pessoa ali, fazendo experimentos, fazendo os testes. Provavelmente eles querem descobrir o que os aliens queriam com essas pessoas, ou então uma forma de se comunicar com os aliens, já que essas pessoas parecem estar conectadas aí à mente coletiva. E essa forma como os militares estão tratando essas pessoas desaparecidas que foram encontradas nos leva a pensar, traz uma reflexão de como que em tempos de apocalipse, de fim de mundo, a questão de tratar bem acaba sendo totalmente deixada de lado, né? Então a humanidade das pessoas acaba sendo questionada e posta à prova. Mas uma outra coisa que todo esse arco aí dos desaparecidos me fez pensar é que eu gostaria muito de ver o Xerife Tyson de volta, né? O personagem do Sam Neill, que só apareceu no primeiro episódio da série. E agora vamos falar sobre o Casper. Gente, o Casper, ele é com certeza o personagem mais interessante do núcleo das crianças, né? Agora que ele apareceu, a coisa tá um pouquinho melhor, mas não totalmente perfeita, né? A gente vai ver que as crianças estão seguindo
procurando as vozes que o Caspar escuta na sua cabeça, que seriam as vozes dessas crianças psíquicas que eles estão procurando, e eles vão encontrá-las. Mas antes, nós temos um diálogo muito bizarro entre o Caspar e o Monty. Eles estão falando sobre os dois gostarem da Jamila, e o Caspar fala sobre como a Jamila não percebe que o Monty gosta dela. E, gente, é muito estranho. Primeiro foi construído, né, esse romance da Jamila com o Caspar na primeira temporada, aí ele some, e agora tem esse romance que começou a ser construído da Jamila com o Monty já há uns 2 episódios por aí, e agora nós temos o triângulo amoroso entre as crianças, o que é bem estranho. Primeiro porque parece um tópico meio desinteressante para ser tratado no meio da invasão alienígena. Eu não gosto muito desse tópico, não sei se vocês gostaram desse triângulo amoroso aí, eu acho meio bizarro, eu acho que não devia ganhar tanta importância, mas enfim, ele tá acontecendo. E chegando no esconderijo das crianças, eles vão encontrar algumas crianças que estavam ali no hospital em Paris e aqueles 2 médicos responsáveis por elas. Gente, a doutora vai falar algo bem interessante aqui. Ela fala que aquelas crianças psíquicas, né, vamos chamar assim, elas foram atingidas psiquicamente pela queda da primeira nave. Lembra lá na primeira temporada, quando o Japão lança a primeira bomba no espaço e aí cai uma nave? Na queda dessa nave, essas crianças foram atingidas psiquicamente e começaram a ter essa relação, essa conexão estranha com os aliens. Isso é muito interessante porque tanto o Caspar quanto o Luke, eles já tinham uma relação psíquica com os aliens antes dessa nave cair, então tudo indica que nós podemos separar Caspar e Luke do restante das crianças que conseguem ouvir as vozes dos aliens. Eles são diferentes. Se a gente for lembrar, o Luke começa a desenvolver isso quando o bairro dele é atacado pelos aliens lá nos primeiros episódios, e o Caspar desde o começo, né, porque o Caspar ele meio que previu a invasão, ele já tinha desenhos da invasão que eram de coisas que iriam acontecer antes mesmo da invasão começar, inclusive foi um dos motivos por ele ter se sentido culpado e tudo mais. Então esses 2 garotos são especiais, mas a lealdade do Caspar vai ser questionada aqui, né, o doutor vai até comentar que ele poderia estar recebendo ajuda dos aliens e que a conexão do Caspar com os aliens era tão forte que eles não tinham conseguido quebrá-la, né? Por isso que ele tava em coma e tudo mais. Inclusive, uma das crianças vai falar pra Jamila que eles não estavam chamando pelo Caspar, mas que eles estavam chamando por outra pessoa, também psíquica provavelmente, que está ainda lá fora. Essa outra pessoa pode ser o Luke, né? Que é uma criança com esses mesmos dons que não está envolvida nesse núcleo, ou até mesmo arrisco dizer que poderia ser a Mitsuki, já que a Mitsuki acessou a mente do alien lá no episódio 6, se não me engano, quando ela enxerga o Caspar lá dentro. E por falar nisso, tanto o Caspar quanto as crianças comentam sobre um lugar escuro, um lugar sombrio, um lugar que dá medo, em que eles estavam antes de acordarem. Esse lugar, eu imagino que seja o lugar onde a Mitsuki conseguiu acessar através do alien no episódio 6, que eu acabei de comentar. Ela vai encontrar o Caspar meio que no final de um túnel ali, algo muito escuro, e nesse momento ele ainda estava em coma, então provavelmente é esse lugar. Não sei dizer se a Mitsuki chegou a entrar nesse lugar, mas no mínimo ela conseguiu ver através dele, e tudo indica que essas crianças estavam no mesmo lugar antes de acordarem, né? Então antes delas começarem a ter essa relação psíquica com os aliens. E para continuar esse tema, vamos entrar aqui no núcleo da Mitsuki. A gente vai começar com ela já sentindo alguns sintomas do excesso de tempo que ela passou em contato com os aliens. Então agora ela tá perdendo a noção do tempo, que é um dos primeiros passos ali para ela ficar que nem aqueles cientistas. Ela tá se desdobrando ali para traduzir a linguagem dos aliens, mas sem nenhum resultado. E aqui a gente vai entrar naquela mesma repetição do núcleo da Mitsuki que já estava acontecendo há muito tempo, que é o Nickel forçando ela a entrar para ter algum progresso, enquanto a Maya falava que ela não podia entrar porque ela não estava pronta. Essa coisa estava muito chata, sabe? Mas nesse episódio isso acabou, esse ciclo foi quebrado e nós provavelmente não veremos mais sobre isso, já que a Maya deu um ultimato no Nickel e ameaçou se demitir se ele não levasse em consideração a opinião profissional dela como médica da Mitsuki. Ele não tá nem aí, então ela pede demissão mesmo, vai embora, mas antes de ir embora ela vai
danificar os trajes da Mitsuki para que ela não pudesse ir até o alien naquele mesmo dia e pudesse ter mais tempo de reorganizar suas ideias, enfim, não ficar tão exposta, podendo ficar como aqueles cientistas. E esse movimento da Maya foi muito importante porque ele fez com que o Nickel decidisse entrar sozinho e agir por conta própria. Ele vai entrar para ferir o alien, então ele usa uma frequência altíssima ali que traz muito desconforto ao alien. E nesse momento, abalos sísmicos começam a surgir em vários pontos do mundo, não só ali no Brasil onde eles estão. E gente, esses tremores vão atingir todos os personagens aqui da série, com exceção do núcleo da Anisha, que não aparece realmente nesse episódio. A gente vai ver que as crianças que estão lá com o Caspar começam a surtar e gritar "Wadio" sem parar, sofrendo muito com aquele ataque, assim como o alien estava sofrendo. Da mesma forma, os cientistas lá do laboratório que já tiveram uma experiência com o alien e agora estão meio que em estado vegetativo, eles também começam a surtar gritando "Wadio". Da mesma forma, a gente pode imaginar que os desaparecidos lá do núcleo do Trevante também tivessem tendo essa mesma reação. E do nada o Nickel é envolto pelo alien e desaparece. Ele fica alguns segundos ali fora, né? Ele não aparece mais, ele sumiu e depois ele é cuspido de volta pelo alien totalmente inconsciente. É possível ainda que o Nickel morra ou que fique em estado vegetativo, assim como os outros cientistas, nós não sabemos ainda. Mas é importante ressaltar que o Caspar não foi afetado. E sobre o Luke, a gente não sabe, né? Já que ele não apareceu. Mas isso indica que a relação que as crianças e os cientistas têm é diferente com a relação que o Caspar tem com os aliens. Talvez eles todos estejam mais conectados com os aliens que estão aqui no planeta, né, que estão na Terra, enquanto o Caspar pode estar conectado com a nave mãe, sei lá, que não está na Terra. Alguma coisa tem de diferente que a série ainda vai ter que nos explicar, porque o Caspar não sentiu esse desconforto que todos eles sentiram. E depois de analisar os dados do traje do Nickel, a Mitsuki vai descobrir que quando ele sumiu, ele esteve em outra atmosfera, o que revela que aquele alien funcionava como um portal. Mas a Mitsuki só vai descobrir isso depois que ela precisa ir lá enfrentar os aliens. Isso porque esses abalos sísmicos estavam ocorrendo em todo mundo e ela teve que pará-lo, destruí-lo para que aquilo parasse de acontecer. Mas antes dela destruir o alien convida ela, né? Fala para que ela vá para o mundo deles. Isso tudo com a voz da Hinata. E ela diz que não, que a Hinata dela já está morta, né? Não está mais ali. Então esse é um momento legal porque ela tem meio que essa superação, né? Pela primeira vez ela consegue pronunciar isso, que a Hinata de fato morreu e que ela precisa começar a seguir em frente processando esse luto. Mas uma coisa interessante aqui é esse convite inusitado do alien para que ela fosse para o mundo deles. Considerando que o Nickel foi levado para algum lugar em outra atmosfera, isso indica de que de fato ele pode ter sido levado para o mundo dos aliens. Esse mundo dos aliens pode ser uma outra dimensão ou pode ser também um outro planeta, né? Algo no espaço, enfim. A série trouxe essa possibilidade e agora vai ter que nos explicar melhor. Falando sobre o episódio de forma geral, eu achei que esse foi um bom episódio, o melhor já há muito tempo, e além disso a série conseguiu trazer mais informações, que é o que a gente tanto queria, mas também trouxe uma expansão para algo mais abrangente, que pode trazer muita coisa ainda. Tópicos agora sobre de onde os aliens vêm, o que os aliens querem com a humanidade, né? E será que os humanos podem ir para esse mundo dos aliens, né? Será que toda vez que eles forem, eles vão voltar inconscientes? Isso são novas perguntas que a gente começa a fazer aqui. E ainda temos muitos mistérios em desenvolvimento, então principalmente a questão dos desaparecidos que foram abduzidos pelos aliens, mas que não morreram, que foram mantidos com vida e agora, né, mantidos pelos militares. Então a gente precisa descobrir várias coisas sobre isso, né? Primeiro, por que os aliens abduziram esses humanos, eles tinham alguma serventia para eles, por que os aliens não mataram esses humanos, como que os militares conseguiram tirar esses humanos dos aliens, né? Como que esse embate aconteceu e o que os militares já descobriram ou estão tentando descobrir através dessas pessoas resgatadas.
O Caspar continua sendo um grande mistério aqui pra gente, né? Um dos personagens mais enigmáticos que temos aí. Precisamos descobrir por que ele não sentiu todo esse desconforto que o Alien sentiu e que as outras crianças sentiram. Algo que eu senti muita falta nesse episódio foi ver o Luke. Eu não acho que o núcleo da Anisha devia ter sido trazido aí ao longo do episódio, mas eu acho que nesse final a gente tinha que ter visto o pessoal do movimento lidando com esses abalos sísmicos. A gente sabe que aconteceu em várias partes do mundo, então provavelmente também aconteceu aonde eles estão, mas a gente não viu isso acontecendo, a gente não sabe como que o Luke reagiu a isso. A série segue agora na sua provável melhor fase da temporada, o que é muito animador, né, já que a gente deve ter os próximos 2 últimos episódios bons, mas é triste pensar que a série demorou tudo isso pra começar a trazer episódios realmente mais envolventes. Eu imagino que esse final de temporada ainda vai deixar muita coisa aberta, porque agora no final a gente tá abrindo leques e mais coisas que não vai dar tempo de explicar, e já consigo imaginar a série pensando aí em uma 3ª temporada, mas por enquanto não temos essa informação. Mas eu quero saber de você, o que você achou do 8º episódio da 2ª temporada de Invasão? Você gostou do episódio? Não gostou? Quer comentar algum ponto que eu falei? Ou então algo que eu esqueci de trazer nesse vídeo? Comenta tudo aqui embaixo, vamos reunir nossas teorias até o próximo episódio na semana que vem. E se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like porque me ajuda muito. Envia esse vídeo pra alguém que também tá assistindo Invasão, tá bom? E se inscreve aqui no canal porque além dos vídeos de Invasão, tem vários conteúdos bacanas que eu trago ao longo da semana e que você pode se interessar. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, por isso eu vou ficando por aqui. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final e eu já espero você nos comentários e também nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau!